Pura, né, cara? E tinha um texto de um comediante, você já viu isso, provavelmente, do Louis C.K. Falou, você já viu isso? Não. Eu vou te mandar, isso é maravilhoso. Dele falando como o ser humano, ele é eternamente insatisfeito. Porque assim, você tá numa cadeira no céu, né? E aí você reclama que o voo vai chegar 40 minutos atrasado. Agora eu tô lembrando, acho que é isso mesmo. Ou então que a luz de leitura não acende. Não acende. Meu, olha todas as outras, o balé Você tá inteiro. voando, brother. Não, às Ele vezes- fala isso que é muito bom, que tipo assim, eu acho que a pessoa durante todo o voo tinha que ficar tipo, caralho, eu tô voando! Eu tô voando. Não, as pessoas não. Aí o cara te dá o Wi-Fi. E daqui a pouco o piloto, ou sei lá, o comissário fala, infelizmente perdemos a nossa conexão ao Wi-Fi nesse momento, pedimos uma pequena espera para retomar a conexão. O cara que tá conectado fica puto. É. Uma informação que ele não tinha há uma hora atrás. Ele não sabia que tinha Wi-Fi. Mas aí deram Wi-Fi. E quando tira, tipo, essa Olha bosta. aí, vou processar. Vou processar. Isso, ele nem sabe por que que é. Por exemplo, Cuba. O voo sobre Cuba, o Wi-Fi é bloqueado. Isso é um regulamento internacional. Tá. O voo sobre territórios da China, o teu Google não vai funcionar porque lá não pode, tem que usar o negócio que eles têm lá. Então vai cair a conexão de Claro. Wi-Fi. E o cara mete um processo na empresa sem saber que naquele espaço aéreo não tem Wi-Fi. Sobre algumas bases militares também não tem Wi-Fi. É normal isso. Mas não tem educação suficiente, É eu acho. louco, né, cara? Eu acho que é uma eterna insatisfação do ser humano de falar, puta, como é que foi seu voo? Atrasou 1 hora. Você fala, sim, mas calma aí, deixa eu tentar entender. Atrasou 1 hora e aí você voou de São Paulo até Lisboa em 9. Então assim, vamos de navio pra ver como é Pra que ver é. como é que é. Põe em perspectiva isso. Claro. Eu fico pensando às vezes assim, sabe? É difícil explicar todo o balé que acontece num aeroporto pro teu voo sair no horário, cara. Porque enquanto você tá aqui se arrumando, botando perfuminho, arrumando a mala, já tem gente trabalhando lá no aeroporto, naquele avião, em a quantidade de carga que ele vai levar, o quanto de combustível vai, como que tá a meteorologia em rota para fazer os desvios que tem que fazer. E aí você chega lá, aí tem o check-in, todas as malas são pesadas, porque o peso faz parte de um cálculo antes do avião decolar. E aí você passa pela segurança, os caras vão ver aquele monte de coisa, aí você entra na sala de embarque, e aí espera. Aí tem o seu embarque, aí você senta e vai ser transportado dessa maneira. Só que no meio do voo, ou o teu assento pode reclinar ou não, vai que dê um problema ali naquela hora. E a empresa aérea tem uns vouchers para isso, né? Tipo, você chega e fala, comissário, o meu assento aqui não está reclinando, então minha luz de leitura não está acendendo. Ela te dá um voucher, ó, tem aqui 15 mil milhas de crédito pro teu próximo voo. Sei lá quanto. Sim. Mas a empresa dá isso. O cara não fala nada. Ele só tira foto hoje, né? Isso é uma cultura hoje. O cara tira uma foto, aí quando chega no destino lá, ele entra com destino aqui no Brasil, né? Quando ele volta pro Brasil, ele entra com processo contra a empresa aérea. Que deu tudo certo no voo dele, só a luz de leitura não acendeu. E ele poderia ter até uma passagem de graça. Mas ele entra com processo contra perdas e o que quer que seja, só para ganhar o dinheiro em cima da empresa. É meio hábito as pessoas processarem companhia aérea, né, cara? Existe E ganham ou não? a maioria das vezes, infelizmente. Porque não sei o porquê, não vou entrar na seara dos advogados, mas eu já li artigos, e aí quando eu tô lendo eu não posso dizer se aquilo é verdade ou não, mas existe tipo uma indústria de processos contra a empresa aérea. Não só empresa aérea, restaurante, também tem, mas empresa aérea é algo muito comum, assim, porque Muito tem, visado. porque realmente tem uma coreografia, muita coisa envolvida, e alguma coisa pode dar errado. Sim, é um negócio... É muito maluco. Nós temos uma boa aviação no país, Lito? Temos, no Brasil temos. Uma excelente aviação. Isso depois do caos aéreo. Aquela época lá de 2006, 2007, aquilo foi um inferno. Da Marta Suplicy. Da Essa Marta, acho que era governo Lula nessa época, se não me sim, engano. sim. Aí teve esses 2 acidentes, teve a falência da Varig, caiu um monte de rota
no colo da TAM, que não tinha condições de assumir naquele momento. O espaço aéreo ainda não estava no padrão que deveria estar. E aí juntou tudo, 2 acidentes. Aí, opa, vamos parar tudo, vamos rever o que está acontecendo, senão o país não vai para frente assim. E também o brasileiro ele passou a ter mais recurso financeiro para poder voar. Sim, né? sim. Aumentou muito o tráfego aéreo naquela época. E aí os aeroportos foram melhorando, tudo foi melhorando. E aí os processos e a ANAC precisou sofrer um upgrade também. E de lá para cá melhorou muita coisa. Assim, hoje há 2 anos atrás, foi a última estatística que saiu, o Brasil era o 4º colocado no mundo em segurança aérea operacional. À frente dos Estados Unidos, por exemplo. Em cumprimento das normas que a ICAO, que é um órgão centralizador da aviação mundial, emite. Então a ICAO fala, ó, a melhor prática para isso é isso aqui. O Brasil vai e já implanta aquele negócio rapidamente, entendeu? Então a gente está bem nesse aspecto. Entendi. Eu citei para ti o acidente da TAM em Congonhas. E Congonhas é o maior, talvez o aeroporto com mais movimento. Mais movimento. E dizia-se que a pista era muito curta, que realmente era muito difícil. Faz sentido essas alegações? Por que aconteceu aquele acidente ali? Então, um acidente nunca tem uma causa só, né? São vários fatores. Então, até esse da Varig ter falido influenciou na ocorrência daquele acidente. Porque os pilotos não tinham treinamento com a velocidade necessária, ou eram mais apressados, porque a TAM tinha um monte de coisa para resolver e não dava tempo e tinha que correr, tinha que manter o espaço aéreo funcionando. Então até isso influenciou. Aquele voo específico tinha um problema de ICMS entre São Paulo e Porto Alegre, então era mais barato para a empresa aérea abastecer o avião em Porto Alegre do que em São Paulo. Então ele saiu com muito mais combustível de lá do que era necessário para fazer a etapa. Entendi. Fora isso, teve a famosa pane do reversor que estava inoperante, né? Que é aquilo que ajuda o avião a frear quando pousa. Um deles estava inoperante. E naquela época era possível pousar em Congonhas mesmo com um reversor inoperante. E hoje já não é mais assim, porque sempre se aprende com acidentes, né? E aí ele decolou de lá com excesso de passageiros. E quando chegou em São Paulo, o tempo estava ruim. Então são várias coisas. Sim, eu lembro disso. E pelas análises assim, no relatório final, você vê que existia um tipo de ansiedade no piloto em comando de fazer o pouso pela pista oposta de Congonhas. Porque normalmente se decola de Moema em direção a Jabaquara. Se pousa e decola naquele sentido. Tá. E nesse dia estava ao contrário, do Jabaquara para Moema. Então é verdade, pensando bem, é verdade. Eu lembro tanto que saiu por lá, para aquele lado. Isso, saiu lá na Bandeirante. Sim. Porque existe uma frente fria chegando e por isso o tempo estava ruim. E uns dias antes já tinha ocorrido uma derrapagem de avião lá. 2 dias antes, se eu não me engano. O avião derrapou e saiu da pista lá porque a pista não tinha a drenagem de água correta. Então você vê que é um monte de coisa que vai acumulando. Juntou tudo. E provavelmente, por que a manete, que foi muito falado, né? Por que a manete do motor ficou na posição errada na hora que eles pousaram? Porque existiam 2 procedimentos na época. Quer dizer, não existiam 2. O procedimento vigente é o que não foi usado. Foi usado um anterior. Porque o anterior economizaria 150 metros de pista para aquele avião. Mas foi usado o procedimento antigo quando deveria ter sido usado o novo, ou seja, as 2 manetes para trás. Quando ele usou o novo, isso não estava configurado no avião. E aí ele tocou no solo, é muito rápido, foram 13 segundos entre o toque no solo e a batida lá no posto. Não dava para parar aquele avião porque os computadores identificaram que com a manete fora da posição, o cara não estava querendo pousar. Um lado do avião falou, esse cara está querendo decolar. E acelerou aquele motor que não estava em reversão. Enquanto o outro entrou em reversão. Então é como se tivesse um lado do avião freando e o outro acelerando. Entendi. E aí por isso que ele faz lá no final, ele faz uma curva para a esquerda e vai pro posto de gasolina lá.
É um acidente bastante triste, porque não deu tempo mesmo dos pilotos resolverem aquilo, mas toda a investigação trouxe muito aprendizado, assim, de como era feito o treinamento na TAM na época. E tudo isso foi mudado para melhor. Então, eu sempre digo assim, ninguém morre em vão dentro de um avião. Em nenhum lugar do mundo, a não ser, sei lá, talvez Indonésia ou outros países com menos cultura de segurança, demoram para implementar. Mas nos países ocidentais, em geral, se adota muito rápido essas práticas e a aviação vai melhorando. Agora, esse é um acidente, não tenha dúvida, esse acidente é um acidente que parou o país, assim, foi um sofrimento de todo mundo. O Bonner transmitiu de lá, você lembra o Jornal Nacional? Não lembro. Ele estava em Congonhas. Jura? Ainda com chamas lá. Não lembro disso, cara. Assim,